Não, não, cara, vamos lá, vamos lá. Olá, pessoal. Vamos iniciar agora o episódio número 2 do podcast do Instituto Observatório Ético e vamos contar com a participação brilhante do Dr. Paulo Perrotti, que é nada mais que o CEO da ESG Solution. E vamos tratar sobre proteção de dados e a sua correlação e a sua importância para o ESG. Paulo, vamos iniciar aqui agora. Eu gostaria já que você se apresentasse. Fica até difícil eu transmitir de uma forma perfeita, né, até o seu vasto currículo, né? Então, fica aqui aberto já para si que possa aqui se apresentar. Obrigado, Wilson. É uma grande honra estar aqui com o Observatório Ético, esse convite maravilhoso desse maravilhoso profissional, advogado, Wilson, que eu sou um grande fã, então, pelo trabalho que ele desempenha, pelo trabalho que ele faz em proteção, né, da integridade do cidadão, integridade das empresas. Então, assim, eu acompanho já há algum tempo o trabalho dele, então eu posso dizer que eu sou um grande fã do meu colega aqui. Então, é uma grande honra estar aqui sendo moderado. E por me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Perrotti, sou advogado, mas eu sou advogado quase por coincidência, porque eu também tenho um MBA da GV, eu tenho uma carreira trilhada no ramo da tecnologia também muito grande, fui também desenvolvedor de sistemas, sou também, né, além de ter a SG Solution, que é uma empresa voltada para governança, né, que eu digo que o SG nada mais é do que governança ambiental, governança social e governança corporativa, ou seja, a parte de compliance, a governança tem que estar horizontal e atendendo a todas as demandas, né, dessa premissa que é o SG. E também, né, sou professor de Cybersecurity na pós-graduação da Faculdade de Engenharia de Sorocaba e também na CAD-TI, que é uma entidade voltada exclusivamente para a formação de hackers. Então, também eu tenho, né, essa especialização na área de tecnologia e represento também aqui no Brasil a área de ESG do Blockchain Research Institute, que é o maior instituto de pesquisas de blockchain do mundo, que fica sediado em Toronto, no Canadá. E aproveitando também esse contato que eu tive, né, com o Canadá, é porque eu fui presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá durante 4 anos. De 2017 a 2021, eu fui presidente dessa entidade, então isso também me ajudou a trazer, né, conhecimento, experiências, né, do Canadá aqui para o Brasil. E a minha grande especialidade mesmo, que eu gosto de fazer, é trabalhar com proteção de dados, né? A proteção de dados, né, Wilson, já entrando aqui no nosso tema de hoje, né? Como é que o SG ele não é impacta, mas ele, né, se casa com a proteção de dados. Isso está dentro de um dos índices da sustentabilidade da B3, né? A B3 ela tem um índice muito bacana que ela mede o SG das empresas, né? Como é que são os esforços daquela empresa para atingir a sustentabilidade. A partir desse ano, toda empresa de capital aberto que esteja na B3 será obrigatório apresentar um relatório sobre responsabilidade social, sobre sustentabilidade, sobre os seus índices de sustentabilidade, né, o ISE B3, que eles chamam. E dentro desse ISE B3 tem um capítulo específico sobre proteção de dados. Proteção de dados que foi elevado a um direito constitucional, né, do artigo 5º, a um direito que é um direito essencial do ser humano. Então, nós, cidadãos, nós temos um direito, né, que nós não podemos abrir mão, que é o direito à privacidade de dados. Certo, Então, Wilson? claro, isso é essencial, né? E devo dizer, você está vendo que você já tem um curso aí para hacker, já vou indicar para meu filho de 9 anos, está aqui todos os dias me, no meu pé, para que eu procure um curso para que ele faça, para que ele seja um hacker. 9 anos de idade só, viu, Paulo? E já é um louco pela tecnologia. Isso é muito Muito bom, bom. né? E você sabe que Então, teve um amigo meu, sabe, como uma dica aqui para filhos, né? Já que você abriu o capítulo filhos, tem um amigo meu que deu o celular para a filha, uma filha de 10 anos, né? Ganhou o celular, falou, parabéns, está aqui o seu celular. Mas você só vai ganhar o celular depois que você fizer um curso sobre segurança de
uso da tecnologia. Então, você vai primeiro fazer o curso legal. e depois você vai receber teu celular. Então, quer dizer, uma Que coisa legal. educativa. Achei muito legal. Não, claro. Então, Paulo, vamos lá agora, né? Passar a interagir mais sobre o nosso debate de hoje, né? E que, então, inicialmente, né, eu gostaria já de iniciar, né, com a seguinte pergunta, né? Como a abordagem ESG se relaciona com a proteção de dados pessoais nas empresas? Tá. O SG, né, dentro da palavra que é responsabilidade social, sustentabilidade ambiental e governança corporativa, né? Todo mundo, eu acho que brinca, né? Eu falo, quando a gente fala que a gente trabalha com SG, tu não fala assim, tipo, pô, você abraça a árvore, Perrote, que legal. Assim, não. SG tem ambiental, mas todo mundo só lembra do ambiental, não lembra do resto, né? A parte de governança, de proteção dos dados é muito importante. Que é um respeito ao ser humano como identidade, né? Como personalidade. Então, vamos lá. Coisas que dentro de uma corporação, de uma empresa, você não percebe, mas circuito interno de televisão. Como é que é feita a gestão de transparência de coleta dessas imagens junto ao colaborador? Será que você está utilizando da forma correta? Será que existe um abuso, muitas vezes, que a gente colocava a câmera dentro do banheiro para saber o que estava acontecendo lá? Quer dizer, olha o excesso do abuso da coleta dos dados, né? O monitoramento mesmo do computador, né? Rastreabilidade, monitoramento. Como é que isso é possível? Será que existem algumas decisões, né? Isso me remete a uma decisão de 2000, do início de 2020, quando saiu as primeiras decisões sobre a possibilidade do monitoramento do empregador sobre a infraestrutura, né, cibernética do empregado. Então, se o empregado tinha um computador e esse computador era da empresa, esse computador poderia ser monitorado com duas ressalvas. Isso, a decisão judicial de 2020, tá? Início dos 2000, tá? 2000 e pouco lá, 2001, 2002. Então, antes que tivesse duas premissas. Primeiro, houvesse uma política de privacidade, de utilização, como na época não chamava política de privacidade, né? Chamava política de monitoramento. Você tem uma política de monitoramento que você avisou aquele colaborador que você estava monitorando aquele computador, então você tem que avisar antes. E segundo, não poderia haver perseguição. Então eu não posso só, né, monitorar o computador de uns e não de outros, porque esses aqui para mim são suspeitos. Não existe suspeição. Existe uma coisa equilibrada. Ou eu monitoro de todos, ou eu não monitoro de ninguém. Ou eu aviso todo mundo a respeito desse monitoramento, ou eu não aviso ninguém. Aí eu não faço com nada, eu não faço monitoramento. Isso vem desde o início de 2000. Olha como a gente evoluiu agora, né? Com a Lei Geral de Proteção de Dados, que diz e que tem métricas dizendo o seguinte: olha, você tem que ter o princípio da transparência, que é um dos 10 princípios da LGPD, e o princípio da necessidade. Quando você junta esses dois princípios, eu estou sendo transparente com o meu colaborador, com a coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento dos dados dele. Essas quatro variáveis são muito importantes. E depois, eu estou coletando os dados necessários que eu preciso, e tem uma outra decisão judicial recente agora, que diz o seguinte: olha, você, empresa, você não pode coletar os dados pessoais que ele armazena dentro da empresa. Ah, mas está dentro da empresa, está dentro da infraestrutura, tá? Mas você tem que segregar e entender o que é pessoal e o que é profissional. E aí entra o quê? Aquele princípio da necessidade e da adequação, que é outro princípio da LGPD. Né? São 10 princípios, eu peguei 3. Princípio da adequação, ou seja, aqueles documentos são necessários, mínimos e adequados para eu coletar, monitorar e até fazer um backup, né? Então aí entra a questão realmente da cidadania da empresa, a empresa exercendo a sua função social, que é o quê? Cumprir o teu trabalho, mas preservando a intimidade dos seus colaboradores naquilo que ele preserva, que é íntimo dele.
né? O que é dele, o que é pessoal. Isso eu não vou tocar. Mas o que é profissional, sim. O que pode ser um risco para a minha empresa, também. Existe também outra questão, né, que é você regular tudo isso, que é um termo em inglês chamado Bring Your Own Device, né, que é o que a gente chama de BYOD, que é a utilização de equipamentos particulares para fins profissionais. Que é o uso do celular, por exemplo, o smartphone, o WhatsApp. Então, quando você usa o WhatsApp pessoal para fins profissionais, pode causar problemas de vazamento de dados. E aqui a gente entra num caminho muito cinza, né? Tem gente que gosta de falar dos 50 tons de cinza, eu diria que até mais. São milhares de tons de cinza, porque a subjetividade do uso, né, desses equipamentos particulares para fins pessoais, né, para fins profissionais, podem se impactar de uma forma negativa, né, a segurança dos dados de uma empresa. E outra coisa também, né? Tem que saber também que não é só isso também, né? Que tem muitos funcionários também que estão utilizando os dados pessoais deles, não só também como documentos da própria empresa, utilizando o chat de GPT e ninguém sabe qual é o limite de segurança e privacidade que o chat de GPT, como também o Bard e congêneres também farão o mesmo tratamento, né? Até mesmo porque, por serem inteligências artificiais regenerativas, eles aprendem através de regeneração contínua de conteúdos. Então, se eu estou pondo até mesmo um código de empresa, de um software, e nesse software tem diversos dados pessoais também, até onde vão esses dados, entendeu? E isso tem que ter uma preocupação enorme também, né, Paulo? Quando a gente está utilizando, né, o ChatGPT, por exemplo, fala assim, essa é uma ferramenta minha, como se fosse um Excel, um Word, né, um equipamento, né, uma calculadora. Não, não é, porque esse é um canal com o mundo aberto, é o canal com o mundo. Então, você está aprendendo com o ChatGPT, só que ele está aprendendo com você também. Então, os dados muito mais, né? Os dados que você coloca, por exemplo, senhas, estratégias, segredos de negócio. A Samsung proibiu o uso do ChatGPT lá na Coreia por causa disso, por causa de vazamento de informações, vazamento de patentes que estava acontecendo através do ChatGPT, né? Então, a gente tem que ter, né, uma certa código de conduta do uso. Há 2 semanas atrás, eu fui num fundo de investimentos apresentar sobre o uso da inteligência artificial corporativo, né? Assim, olha, tudo bem, vamos usar ou não vamos usar? Essa foi a primeira pergunta que me fizeram. Eu falei assim, olha, é igual uma tecnologia com filho, né? Eu tenho uma filha de 8 anos e uma filha de 4 anos, e um filho de 4 anos. Você vai impedir o teu filho de usar seu celular, um smartphone? Não vou impedir, porque senão ele vai se tornar um ignorante tecnológico, né? Ele não pode chegar todos os amiguinhos usando e ele não está usando. Ele precisa saber como se interagir, que isso faz parte de um instrumento, né, comum de hoje, né? Como um carro, né, como qualquer coisa. Existe o smartphone, vamos reconhecer, vamos usar. Mas usar com quê? Com confiança, usar com raciocínio, usar com ética, né, com uma política. E aí sim, essa empresa está criando uma política de uso do ChatGPT, onde sim vão ser colocadas regras, onde senhas não podem ser colocadas lá, estratégias, nomes de clientes, né? Então tudo isso então envolve o quê? As políticas de segurança da empresa para que isso não possa ter vazamentos, porque lembre-se que qualquer inteligência artificial você aprende com ela, mas ela também aprende com você e ela vai usar o teu conhecimento com outros. É como nós estávamos falando também antes mesmo do início desse episódio, né, Paulo? Em que uma pessoa me procurou para dividir a conta do chat GPT, eu disse, não, jamais, porque a partir do momento que ele vai ter acesso a minhas coisas muito particulares, como também ele pode destreinar tudo que eu venho treinando ao longo do tempo, desde que ele começou a ser disponibilizado para toda a população, né?
gente tem que levar isso, né? Isso são dados e mais dados que podem conter dados pessoais, como todos sabem aqui, que podem prejudicar toda a empresa, né? E vazar e ter aí que o DPO depois notificar a NPD dizendo que teve um grande vazamento de dados por meio de ferramentas de inteligência artificial, né? É. Você já viu alguns pontos importantes do projeto de lei da inteligência artificial? Quais seriam? Eu vou colocar aqui alguns pontos muito bacanas. Tem o projeto de lei que está correndo, que é o 2338/2023, tá? Primeiro ponto bacana do projeto de lei fala que as implementações de inteligência artificial têm que estar de acordo com direitos humanos e valores democráticos, né? Que não ponham em risco a saúde e a segurança. Daí, tudo bem. Segundo ponto, não pode ter discriminação e tem que ter correção de vieses discriminatórios. Daí, tudo bem. Aí ele define o que são aplicações de alto risco de inteligência artificial, que são infraestrutura crítica, que é como se fosse abastecimento de água, eletricidade, né, então, serviços públicos, saúde, educação, formação profissional, mercado de trabalho, avaliações de crédito, sistemas biométricos de identificação, segurança pública e gestão de imigração e controle de fronteiras. Tá? Agora, uma coisa que a lei colocou, eu vou colocar aqui 2 pontos importantes, que é o seguinte: a lei colocou que, para esses sistemas críticos, precisam ser feitos testes antes e submetidos esses testes para uma autoridade nacional que vai ser criada. Quem vai fazer esses testes? Como vão ser feitos esses testes? Que critérios vão ser feitos esses testes? Quem homologa esses testes? Então, o primeiro ponto do projeto de lei é entender quem vai testar a inteligência artificial. Até porque a inteligência artificial é algo orgânico. Você testa E hoje. programado, né? E ele foi programado para isso, né? Então, você está programado. Hoje tem uma programação. Daqui a um mês, mudou tudo. Aí não é um sistema estanque. Mas Né? o pior de tudo, doutor Paulo, é o caráter discriminatório que sempre é implementado nesses códigos de inteligência artificial. Porque ele se utiliza de estatísticas humanas e com base. O humano ele é preconceituoso. Se você leva esse paradigma das próprias estatísticas humanas e leva para o código, ele vai ser racista, ele vai ser. Ele vai praticar gordofobia, ele vai praticar bullying, ele vai praticar diversos atos porque ele não tem conhecimento do que é certo ou errado. Filtro, né? O filtro ético, né? Não tem um filtro ético. Então, e aí tem também uma. E o ético é muito subjetivo, né? O que é ético para mim pode não ser ético para ti. Não, então, não tem. O filtro ético é do ser humano. Mas aí tem um ponto também do próprio projeto de lei que fala da intervenção humana, que é o artigo 11, que fala o seguinte: em cenários os quais decisões, previsões ou recomendações geradas por sistemas de inteligência artificial que têm um impacto irreversível ou de difícil reversão ou envolvam decisões que possam gerar risco à vida ou integridade física de indivíduos, haverá envolvimento humano significativo no processo decisório. Ou seja, vamos supor que é isso aqui, ó, ensinando o robô a julgar. Um robô, ele processa dados, mas ele não pode julgar. Quem julga é um juiz. Ele não pode, o juiz, né, uma autoridade da magistratura, não pode delegar as decisões para uma máquina. Porque ele tem que ter o quê? Lembra lá na nossa Constituição, no Código Civil, que a justiça tem que cumprir a sua função social? Então, como é que uma inteligência artificial vai cumprir função social? Vai tratar um caso por equidade, que a lei permite o tratamento por equidade? Como é que você vai tratar um caso com equidade? Como é que uma inteligência artificial vai entender o que é equidade? Então, aí a gente começa a entrar em pontos que, né? Vamos supor, né? Nós somos advogados, Wilson. A inteligência artificial chegou a uma conclusão que ela tem que
fechar uma empresa, falir, decretação de falência. E essa empresa emprega 20 mil empregados. O que ela faz? Decreta a falência? Vamos tentar ajustar alguma forma essa empresa continuar sobrevivendo. Ela tem 20 empregos, e os empregos indiretos? E as famílias daquelas pessoas que lá estão trabalhando? Né? Vamos colocar o quê? Um interventor, vamos tentar salvar essa empresa de alguma forma. Né? Então, né, vamos tentar, em vez de dar falência, tentar fazer uma recuperação judicial, vamos debater um pouco o assunto. Não, Essa claro. sensibilidade, né, que precisa ter, que é a sensibilidade do ser humano, que não é Não, só claro. a machadinha ali. Né? Eu estava lendo há pouco também, alguns dias, que a cada um empregado fixo de uma empresa, de uma grande empresa, que tenha milhares de funcionários, ela atinge pelo menos 4 indiretos. É isso aí. Por isso que eu Se eu contei estou 4 mesmo. demitindo, se eu estou demitindo 100 funcionários, eu estou fechando pelo menos mais 500, eu tô fechando mais 400 vagas. São 500 pessoas desempregadas. E É tudo isso isso tem que mesmo. ser ponderado, né? É. O doutor Paulo, Isso, mas isso quais só quem são pondera. o, Desculpa. mas quais são os grandes desafios éticos e de sustentabilidade associados à proteção de dados, referente tanto à coleta e armazenamento desses dados pessoais, tanto os normais quanto os sensíveis? Tá, vamos lá. Mas tá, vou falar de Brasil para depois a gente falar um pouco sobre o mundo, porque cada país tem uma característica diferente sobre o uso e a proteção dos dados pessoais. Estatísticas recentes dizem que mais de 40% das ações judiciais envolvendo Lei Geral de Proteção de Dados, envolvendo proteção de dados, estão nas reclamações trabalhistas. Justiça do Trabalho. Ou seja, então, no Brasil, a questão trabalhista, a questão da ética no trabalho junto ao empregado, ainda é algo esquecido. Né? Eu sei porque, como eu trabalho, né, minha empresa implanta projetos de LGPD, projetos de proteção de dados, sempre quando começa uma conversa, diz assim, mas minha empresa é só B2B, minha empresa não tem, a gente não tem só clientes, pessoa jurídica, né? Mas quantos empregados você tem? Eu tenho 2 mil empregados. Então os empregados não são pessoas, são máquinas. Eles não, você anonimiza os dados deles, eles não têm nome. Aí Não, ele mas começa a você pensar. esquece também que quando há uma empresa também, que ele atende só a empresa, tem a pessoa que vai fazer a compra, tem a pessoa que vai receber, tem a pessoa que está autorizada a fazer os pedidos, e todos esses dados chegam também à empresa para saber, peraí, Fulanildo é que pode comprar, Cicranildo pode comprar, mas aquele outro terceiro, ele não pode. Então, ele já tem aqueles dados pessoais também. Tem que se lembrar sempre que pessoas jurídicas também são compostas de pessoas físicas. É, é, Ou seja, são dados pessoais atrelados aí, e que você não tem como desatrelar tudo isso, entendeu? São coisas que a gente precisa passar informação para quem não só para todos os empresários, também como aquelas pessoas que também exercem poderes de liderança e de gerências dentro dessas empresas, para que elas possam também ter essa noção, né? E também o grande problema de dados também das empresas não é nem um erro tecnológico, Paulo. São vazamentos causados pelos próprios funcionários, que não têm. Ou seja, eu entro no software da empresa, em vez de ter níveis de acesso àqueles dados, eu dou acesso limitado, ou se não, crio só um usuário para 50 pessoas vão usar o mesmo usuário. Eu não vou pagar uma licença mais cara desse software se eu posso compartilhar o usuário IC com 50 pessoas. Eu estou pouco preocupado. Mas ele esquece que aquela pessoa ali, um dos 50, vai ter acesso àqueles dados, vai baixar, vai vender os dados, vai causar uma dor de cabeça imensa. Porque Daí a gente. sequer tem como monitorar quem foi que fez aquele vazamento provocado por um funcionário. Isso aqui lembra muito quando a gente entra no departamento de recursos humanos, Wilson. Isso é muito divertido. Quando a gente vai fazer
né? Entra RH. Vamos falar com o RH, que RH é um departamento que tem geralmente 10 pessoas, né? E a gente vira e fala o seguinte: bom, quem aqui das 10 pessoas tem acesso aos dados e informações? Ah, só nós 10. Mas você consegue individualizar os acessos? Não, não. Aqui nós 10, todo mundo tem acesso a tudo. Assim, que bacana. Porque você sabia que lá na guerra, na Segunda Guerra Mundial, quando tinha um traidor no meio da turma e não conseguia se identificar quem era, você tinha que fuzilar o pelotão inteiro. Eram 10. Aqui, se tiver uma pessoa que vaza dados pessoais e vocês não sabem quem é, e essa pessoa não se identifica, o emprego de vocês está em risco. Vocês sabiam disso? Aí todo mundo começa a falar assim: opa, tá mexendo no meu bolso. Agora acho que eu preciso começar a tomar cuidado. Então, você começa a tentar mexer na cultura da pessoa, porque a gente não tem realmente, as empresas não têm essa cultura da proteção dos dados. E você só consegue ter a cultura da proteção, né? São 3 fatores, né, Wilson? Que é tecnologia, que é fácil de implantar. Né? Você compra uma tecnologia, você passa a fazer monitoramento e rastreabilidade. Matou. Segundo ponto, processos. Né? Eu sou ISO 27001, eu sou auditor líder ISO 27001. Então, eu desenho processos para as empresas, para elas poderem implantar e cumprir esses processos. Em caso de não cumprimento, tem as penalidades no caso de não cumprimento. Mas o terceiro deles, o terceiro vetor, é o pior deles, que é o mais difícil, são as pessoas, recursos humanos. Se elas não estão alinhadas com a segurança, elas não estão capacitadas, entendendo a sensibilidade do que elas estão fazendo e da gravidade, né, do quão raro é aquilo que elas estão manipulando, que aquilo é precioso, elas não entendem. E se elas não entendem a preciosidade daquele dado, que aquilo é importante, elas vão negligenciar. E negligenciando, aí acontecem os vazamentos. Né? Eu digo que um dos principais problemas é o ser humano, né? Que é o que acontece de engenharia social. E nós somos brasileiros, nós somos muito, muito amigos, né? A gente quer ser muito amigo das pessoas. Nós somos um país muito amigo, né? Até que eu conheço outros países, até contato com o Canadá, etc. O brasileiro é muito amigo. Então, uma das grandes questões de vulnerabilidade, Wilson, sabe qual que é? É a lista de ramais que fica na recepção. Por quê? Porque a lista do ramais tem o nome, o cargo e o ramal daquela pessoa. Isso aqui, na mão de um criminoso, ele vai ligar para o Wilson e falar assim: Wilson, eu sou do departamento aqui de suporte e tecnologia, eu trabalho com o Joãozinho, o Ricardinho, a Mariazinha, que estão aqui comigo. Eu sei que você trabalha com o Ricardo, né? Inclusive, já fiz aqui o trabalho para o Ricardo, né? Começa a te seduzir, dizendo que conhece todo mundo na empresa, fala sobre futebol, fala sobre a novela de ontem, né? E de repente fala assim: Wilson, eu preciso subir aqui uma atualização no seu computador de segurança. Você pode me passar remotamente? Eu faço isso aqui, nem preciso ir aí. Me passa teu login e senha, que eu vou fazer uma atualização rapidinho aqui, para o teu computador ficar mais seguro. Pô, depois daquele papo, 15 minutos, o cara ficou batendo papo com você, falando sobre tudo, falando da esposa, né? Porque o grande criminoso, né? O bom estelionatário, né? Aquele estelionatário esperto, ele te envolve. Aquela pessoa que fala assim: eu nunca Não, claro. imaginava que esse cara fosse me enganar. Lógico, que ele quer te aplicar O o Kevin golpe. Mitnick, ele era muito bom em engenharia social, né? É isso Ele aí. atuava muito. Ele não atuava com procedimentos tecnológicos em tese, né? Ele se focava muito mais em erros humanos, fazendo tudo isso que você está falando aí, do que fazer isso, né? Eu, particularmente, Paulo, recebi uma ligação há um mês atrás, mais ou menos, de uma pessoa se fazendo ser do Banco do Brasil. Ligou do número 4004, que é já um padrão do Banco do Brasil, que já me trouxe aí uma certa confiança de que seria do Banco do Brasil, mas a conversa, não, doutor Wilson, tarará, você fez dois Pix? Não, não fiz Pix, não. Fez sim e tal. Tá bom, me dá a informação do Pix. Não, Pix tal valor para fulano e tal, CPF tal, papá. Foi.
Tá bom. Não, eu agora preciso que você tem vazamentos da sua senha. Não, eu não só quem tem minha senha sou eu mesmo. Ninguém usa minha senha. Não, você deve ter usado então sua senha numa rede Wi-Fi aberta. Você usou em algum aeroporto? Não, eu viajo, posso ter usado, mas não, eu digo que, não, que ninguém violou minha senha. Não, não, tudo bem. Eu vou lhe passar um código para você desativar essa, essa, esse Pix agora diretamente aí no seu aplicativo do Banco do Brasil. Aí ele mandou para mim, vou mandar no seu WhatsApp. Quando ele mandou o WhatsApp, já não era um número confirmado do WhatsApp, não tinha o selozinho azul de empresa, né? O Sim. selozinho verde, eu não me recordo agora a cor. Isso já me chamou a atenção, né? E logo em seguida ele mandou um código, aquele aleatório do Pix, Paulo, com, com, com a informação no meio, cancelar Pix. Era a mensagem que eu mandaria para o CPF daquela conta daquela pessoa do Pix, que eu estaria cancelando o Pix, mas ao mesmo tempo eu estaria enviando o Pix para ela. Ou seja, quando eu vi que era aquilo, eu digo, meu amigo, você quer me roubar, rapaz? Você vai aprontar isso com outro, rapaz? Você tá pensando o quê? Hã? Não, é. Então, E esse é muito eu inteligente, porque deixei você também gozou. levar a conversa, eu também deixei levar a conversa até mesmo para conhecer a copy da pessoa e até mesmo para saber até que ponto era aquela coisa. Mas a gente tinha deixado desde o início, o único ponto que me deixou muito sincero foi ele disse meu nome, ele sabia que eu tinha um conta do Banco do Brasil, ele sabia meu telefone, mas meu telefone que ele ligou, o telefone que ele mandou mensagem não era número identificado, isso já me chamou o alerta. E quando ele mandou o código do Pix e tinha que era um código para envio, que eu logo vi, eu nem testei no banco, eu já sabia que era um golpe, né? Mas você é uma pessoa capacitada, treinada, entendeu? Você é uma pessoa fora da curva para esse tipo de Mas o discurso, leigo, Wilson. ele cai bem, entendeu, O Paulo? O leigo, ele leigo cai bem. cai. E é muito fácil de cair. Por exemplo, pega uma senhora, minha mãe tem 82 anos. Se tem uma conversa dessas com ela, é que é o seguinte, a gente desabilitou qualquer tipo de aplicativo para ela poder utilizar nas mídias sociais tal, e de pagamento eletrônico. Mas por quê? Justamente por causa disso, por segurança, né? Então é o seguinte, ó, mãe, eu faço todos os seus pagamentos. Então, pagamento eu que faço por ela. Ela não. Por quê? Porque para uma pessoa mais ingênua, né? Por exemplo, minha mãe, ela tinha uma mania que eu ficava muito bravo, e ela ficava brava comigo depois, porque ela publicava a foto dos meus filhos. Olha meus netos. Eu assim, mãe, existe uma política que eu uso que é não colocar foto dos meus filhos nas mídias sociais. Eu não coloco, ponto final. Eu gostaria que você também respeitasse isso e não colocasse, você da minha família. Você poderia tirar aquelas fotos que você colocou dos meus filhos nas mídias sociais? Porque isso pode ser usado para tudo. Pra golpe, para pedofilia, né? Você pode tirar, né? Botar o rosto, botar o corpo de outro. Então, Ou seguinte, criar até mesmo se for bota um vídeo também, né? Se for um vídeo para um pegar vídeo. o tom de voz da pessoa, como é que a pessoa fala, tudo e criar um paradigma também com inteligência artificial, né? Não, e utilizar essa imagem, por exemplo, da minha mãe com as minhas crianças, para tentar, de repente, golpe em outras pessoas conhecidas, né? Tem aquela fotinha, né? Aquele que é o golpe mais simples ainda, né? Que você pega a foto da pessoa e coloca no WhatsApp com um número totalmente diferente. Oi, eu sou o Paulo, né? Teve um que mandou que era meu pai já tinha morrido. E ele mandou: Oi, filho, tudo bem? Ah, você pode, eu tô precisando de dinheiro. Eu falei assim, pô, legal, pai, mas aí no céu, qual o dinheiro que eu passo para fazer a transferência aí para Não, você, claro. né? Meu pai já Ô, tinha morrido Paulo, e ele e mandou para mim quais. uma mensagem. Não, não, claro. Mas quais são os riscos e oportunidades de alinhar as práticas, as políticas de privacidade com, 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 com os princípios ESG? O que é que você tem a trazer sobre isso? Ó, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, de adesão dos princípios do SG com a própria com a proteção de dados, tá?
Eu vou cortar alguns, vou passar alguns aqui que são importantes. Primeiro coletar os dados da forma ética. Tá? Coleta de dados. Quando você for fazer um trabalho de coleta de dados, entender o raciocínio de como é que você está coletando os dados, se você está coletando de uma forma dentro da lei ou dentro de uma ética. Por exemplo, você vai na Praça da Sé aqui em São Paulo comprar um CD, que ainda tem CD vendendo lá, com e-mail e telefone de todo mundo para disparar um e-mail marketing. Isso é uma coleta indevida. Isso vai ser um spam. Então, como é que você coleta os dados de uma forma ética, com consentimento, ou para cumprimento de um contrato? Então, tem uma forma ética de você coletar dados. Segundo, tratamento dos dados. Então, depois que você coletou esses dados, você vai tratar o como. Né? Você vai usar o que para você manipular no bom sentido essas informações? Você vai cruzar esses dados com o quê? Com dados externos? Legal. Dados públicos, dados privados, né? Dados de proteção ao crédito, que é possível, né? Que é o inciso 10 do artigo 7º, né? Para proteção de crédito. Então, dentro da ética e da legalidade, você vai tratar esses dados também dentro dos princípios éticos com a transparência. Então, o quê? Uma política de privacidade que você vai escrever e vai publicar e vai dizer para o seu titular de dado: olha, meu amigo, os dados da forma correta, através do site, através das mídias sociais, quando você entra em contato comigo, eu cadastro, você tem direito a revogar, a excluir, a editar seus dados. Então, você abre essas possibilidades de gestão dessas informações. Então, você tem coleta, tratamento correto. Terceiro ponto, que eu vou depois entrar no mais polêmico deles no final, armazenamento. O armazeno da forma correta, com segurança, com princípios que não trazem preconceito. Ah, não, isso aqui eu vou seletar aqui, esse aqui não. Eu vou falar, eu gosto de trazer casos práticos. Por exemplo, eu tinha um cliente meu que dentro da seleção de candidato deles, ele tinha um formulário lá que ele perguntava a religião da pessoa. Eu virei para ele e falei assim: opa, meu amigo, religião é um dado sensível. Eu queria entender, isso aqui está errado. Ele já fui, né, dando aquela paulada no peito dele. Você não pode coletar dados de religião. Assim, Perrotti, seguinte, a minha indústria era uma indústria mesmo, trabalha 24/7. 24 horas, 7 dias por semana. Eu não posso parar. E eu preciso saber os turnos das pessoas. E eu preciso saber a religião das pessoas para adequar as pessoas nos turnos, para respeitar os feriados e os dias santos de cada um. Se cada religião tem um dia santo diferente, eu tenho a tabela aqui, eu vou alocar os turnos e respeitar os feriados de acordo com a religião de cada um. Assim, puta, cara, mandou bem, faz sentido, justifica. Vamos colocar isso na tua política de seleção de candidatos? Do porquê que você coleta dados de religião? Só que tem que ter um campinho lá dizendo o seguinte, ó, eu prefiro não dizer nada. Pode ser? Não, claro, pode. Então, beleza. Você manteve o campo lá de religião, você podia colocar qual religião que você queria. Outras, ou prefiro não manifestar. Matou, porque aí ele conseguia ter a religião para o quê? Para utilizar isso e respeitar aquela religião. Então foi muito legal. Então, coleta, tratamento e armazenamento de dados dentro da lei. Eticamente feito. Olha que bacana, então. Né? Você vê uma coleta que você, a princípio, acha que é abusivo, fazer, é preconceito, o cara está coletando esses dados porque quem for de tal religião, quem for um bandista, por exemplo, eu vou ter preconceito. Não, eu vou respeitar todas as religiões. E a quarta delas é o compartilhamento dos dados. E aí a gente muda um pouco a contextualização, Wilson, porque você vai pegar um rol de dados que você coleta e colocar na mão de um terceiro, que é o compartilhamento de dados. E aí entra um grande problema. Será que essa empresa terceira tem o mesmo nível de compromisso e comprometimento, maturidade e segurança que você tem na tua empresa? Porque, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, você é responsável por essa terceirização. Então, se você coleta, trata e armazena dados da forma correta,
mas você pega esses dados e compartilha esses dados com alguém que não tem esses compromissos, você está infringindo numa infração de dados. Você está cometendo uma infração de dados. Por quê? Vamos lá. Você tem um rol de empregados, dados de empregados. Aí você vai rodar a tua folha de pagamento de uma contabilidade terceirizada, que é de fundo de quintal. Que é um servidorzinho que fica embaixo da mesa, totalmente contaminado com vírus. O contador acessa sites indecorosos, cheio de rastreabilidade de vários tipos de vírus. E aí você vai o quê? Rodar uma folha de pagamento da tua empresa, que você zela pelos seus empregados, você tem um bunker de tecnologia lá para garantir isso, e você vai ceder um ativo teu precioso para uma empresa que não tem o mesmo nível de maturidade. E aí o compartilhamento, para mim, é o mais perigoso nisso. Porque você vai pegar esses dados e vai entregar para alguém que muitas vezes não está preparado para gerenciar e administrar esses dados. E é por isso que a gente tem que criar o quê? Uma cadeia de segurança na gestão de dados. E é dessa razão que cada vez mais as empresas estão, opa, eu cuido do meu, mas eu também preciso cuidar do seu. Eu preciso saber se você tem um bom nível de maturidade. Senão vai acontecer, fazendo uma analogia bem simples, vai acontecer igual aquele pessoal das vinícolas lá do Sul, que contrataram pessoas profissionais com o mesmo nível de escravidão, né? A situação equivalente à escravidão. Por quê? Porque é o seguinte, aquela vinícola não contratou diretamente os empregados, mas contratou uma empresa, e essa empresa contratava pessoas, não são profissionais, pessoas análogas à escravidão. E aí quem foi que tomou a responsabilidade? A vinícola, porque ela tinha que fazer uma seleção boa do supply chain, dos fornecedores dela. Então, fornecedores ruins te induzem a infrações. Sim. E tem que lembrar que os terceirizados são uma extensão da sua empresa, e se você tem um código de conduta e de ética da sua empresa, não é só você que tem que cumprir, né, Paulo? A empresa terceirizada tem que cumprir também, porque senão é muito fácil, né? Eu tenho um código, eu vou ter 10 funcionários CLT da minha empresa e ter 1.000 CNPJs do lado que não tem nenhum dever de cumprir todos aqueles requisitos, né? E isso que é muito sério também, que muita gente não leva a sério. Isso é gravíssimo e tem que se precaver sempre. Então, e de que forma as empresas podem garantir a equidade e a inclusão, lidar com dados que podem reforçar desigualdades? A gente já falou um pouco aí, mas o que você pode aprofundar mais nesse quesito tão forte e sensível, né? Hipersensível, né, que eu diria. Existe um conceito chamado preconceito algorítmico. Não sei se você já ouviu falar, Wilson, mas é um conceito tecnológico que diz o seguinte: olha, como a tecnologia ela é uma representatividade da nossa sociedade, ela traz também, né, todas as vicissitudes dessa nossa sociedade. Então, tudo aquilo que existe, ela absorve e ela induz, e ela trabalha. Casos práticos de problemas com inteligência artificial e de tecnologia que teve problemas, né? O sistema de seleção de candidatos da Amazon, né? Que durante um período só contratou homens. Porque o algoritmo, de alguma forma, que é generativo, ele vai criando, ele vai se reaprendendo. É o seguinte, a partir de agora, só o gênero masculino que eu vou contratar. E, por final, eu só contratava homens, sem nenhum tipo de validação do ser humano. Então, homem, criou-se um batalhão de homens dentro da Amazon, ninguém sabia por quê. Quando foi ver, era um sistema de seleção de candidatos que estava com viés condicionado, né? O Esse viés foi gerado também por uma própria empresa, né? Ela disse, a cada 10, se eu contrato 8 homens, eu vou focar em
Então, o índice de aprovação e de contratação de um homem é maior que uma mulher. Então, eu vou focar por esse viés. Lógico, porque ela aprende com a empresa, ela aprende com os costumes daquela empresa. Então, se aquela empresa contrata mais homem, opa, eu vou seguir a regra da minha empresa. É contratar mais homem do que mulher, né? E tem. Isso lembra bastante o nosso amigo Lombroso, né, Wilson? Que era um professor lá da 1900 e bolinha, que ele fez o desenho, né? Que ele, através dos estudos dele, ele desenhou o rosto do criminoso, né? Isso, o que ele pensou na época? Eu tenho a minha inteligência, que não era inteligência artificial, e através dos meus estudos de criminologia, eu consigo identificar o rosto de um criminoso com as características físicas dele. Isso é preconceito. Como é que você vai identificar uma pessoa como criminosa apenas com as características físicas, né? E aqui me lembra um caso prático também, que, né, a gente trabalhou em um vazamento de dados de uma clínica de saúde perto daqui de São Paulo. E se a gente dependesse, se a gente perguntasse para a inteligência artificial, ela nunca daria a resposta correta. Vai perguntar quem é que violou esses dados? Ela daria provavelmente um homem na faixa de seus 30 até 50 anos, né? Daria as características, mais ou menos, né, das estatísticas, né, que existe da corrupção brasileira, né? Mas olha o que aconteceu nessa clínica de saúde, né, anonimizando aqui os dados, a quem roubou os dados e fez a infração de dados, quem cometeu a infração de dados, foi uma mulher e com ascendência japonesa. Ou seja, mulher já é mais difícil de ter um problema e japonês mais ainda, estatisticamente. Estatisticamente. Então, ela nunca seria suspeita em um processo, né, se fosse depender de estatística, essa mulher nunca seria suspeita de ter cometido uma infração de dados da forma que cometeu. E se for olhar depois apurando, sim. Então, por isso que a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito, né, dentro do trabalho de gestão de dados, porque ela tende, sim, eventualmente, a ter um viés condicionado estatístico, né? A estatística traz o seguinte, uma repetição de fatos, aquela empresa, né, a inteligência entende, opa, tem uma repetição de fatos aqui, tem uma repetição de informações, vou seguir essa linha. E aí ela esquece o resto. E aí esquece o quê? As minorias. E as minorias têm que ser respeitadas. Se as minorias não são respeitadas, acontece o quê? Preconceito, discriminação, né? Por exemplo, olha aqui, olha a quantidade de cabelo que o Wilson tem. Eu sou careca. Então, né, assim, tipo, então só pessoas com cabelo são bonitas. Geralmente são. Olha o Wilson, que uma pessoa maravilhosa, pessoa esbelta, elegante. Né? Eu não sou tão bonito assim. Mas, poxa, estou aqui trabalhando, fazendo meu trabalho, etc. Então, imagina você ter uma seleção de candidatos onde o aspecto físico é levado em consideração. Então, né, o aspecto físico, tipo de beleza, padrão de beleza ocidental, que é uma coisa, padrão de beleza oriental é totalmente diferente. Né? Se você for pensar que no Brasil, a mulher bonita é a mulher bronzeada. No Japão, a mulher bonita é a mulher branca, cor do leite. Por quê? Porque tem uma razão histórica que as mulheres bronzeadas eram aquelas que trabalhavam na lavoura. Então, eram as operárias. As mulheres que eram as elegantes, ricas, elas não tomavam sol. Olha, então, né, o contexto histórico que a gente tem que se situar também de padrões de países. Porque em um país, né, tem padrões diferentes. O Brasil existe uma diversidade muito maior, uma tolerância também muito maior do que outros países. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso para que isso não se torne discriminatório, mas, ao mesmo tempo, você consiga introduzir a cultura das regiões, dos países dentro dessa inteligência artificial. Senão, vai que o quê? Vai ficar tudo uma coisa hermética. Todo mundo vai ser igual no mundo inteiro. Isso é legal? Também não é. Todo mundo igual também não traz valor. A diversidade tem um lema
da indústria de tecnologia do Canadá, que é muito legal. É um lema com uma defesa de tese, que eles dizem o seguinte: a diversidade nos faz mais forte. Por quê? Porque são várias pessoas diferentes pensando sobre um mesmo problema. Então, várias cabeças pensando O sobre um problema. princípio lá da San Fran, né, de São Francisco, né, e até mesmo as cores que é usado muito hoje no mundo LGBTQIA+, etc., é muito mais de inclusão do que de exclusão, ou seja, nós abraçamos a todos. Ou seja, pode ser um indiano, pode ser um chinês, pode ser um japonês, um brasileiro, um alemão, um francês, um sul-africano, um moçambicano, e até mesmo porque as startups nascidas nessa região, do Vale do Silício, por exemplo, bombam rapidamente mundialmente, porque na equipe deles tem um indiano, tem isso aí, então eles mesmos fazem a venda daquele software, daqueles serviços de redes sociais, etc., mundialmente, né? Se eu sou indiano, eu vou no mercado indiano, se eu sou francês, eu vou vender na França, e assim vai. E aí você tem uma noção de como aquela coisa é aceita mundialmente. Tem o Particularmente, temperinho deles, né? bem rapidinho, quando o produto ele é lançado no Brasil, Paulo, você sabe qual é o estado brasileiro em que todos os testes são realizados no Brasil para ter amplitude nacional no produto? Não. Minas Gerais, porque ele é um pouco do Nordeste, ele é um pouco do Sudeste, ele é um pouco do Centro-Oeste, do Norte, só não está tão, mas o mais próximo do Sul. Ele tem um pouco de tudo. Ele tem fronteira com tudo. Então o povo mineiro ele tem um gosto. Se você for para Minas, vai ver um pouco de comida nordestina. Isso no dia a dia dele, da comida dele, um pouco da comida sudestina, etc. E isso permite a eles ter um paladar que é adaptável a toda a região brasileira. Muito legal isso, né? Porque realmente essa diversidade faz com que você tenha acesso, né, a questões diferentes. Isso é muito legal. E como é que se pode trabalhar, Paulo, essa conscientização da necessidade de dados e de ESG dentro de uma empresa, Paulo? O que é que você tem a dizer sobre isso aí? Me fala um pouco. Olha, eu participei de uma aula na segunda-feira exatamente sobre isso. Existe uma graduação, né? Existem 5 pontos de graduação para você poder introduzir novos conceitos e novos conhecimentos dentro de uma empresa, né? A primeira questão é você não estava lá, né? Qual é o papel da liderança sobre essa novos conceitos de cultura empresarial? A liderança sempre tem que estar preparada para receber, porque é muito cômodo. Eu digo o seguinte: você estar sempre na mesma situação, né? Nós seres humanos nós temos o comodismo, que é normal, né? A gente não está preparado, a gente não gosta de coisas novas, porque a gente está tão bem no nosso cantinho fazendo nosso trabalho. Então, aquela questão, né, da conformidade, né? E de repente você vem com uma cultura nova, dizendo assim: olha, existe aqui uma questão que você tem que levar para a sua vida, que é a proteção dos seus dados. Sabe por quê? Porque com a sua informação você pode clonar, montar uma empresa em seu nome, pode criar uma conta de telefone em seu nome. Enfim, você acha isso ruim? Acho isso péssimo. Então vamos tentar trabalhar internamente a cultura da segurança de dados para que todo mundo possa preservar, utilizar e tratar essa informação que eu chamo de jornada do dado, né? E essa jornada do dado, desde que você coleta, trata, armazena e compartilha, seja uma jornada encapsulada com uma camada de proteção, onde a gente acompanha o que está acontecendo com ela. E se acontecer
algum desvio, você ter a possibilidade de investigar os desvios, porque acho que essa é uma das grandes questões, Wilson, que eu falo o seguinte: é igual ter uma câmera de vigilância que ela só monitora e ela não registra, ela não grava. Então não adianta nada. Tudo bem, você está acompanhando? Tô aqui, tô olhando. Mas você sabe, você tem gravado o que aconteceu 3 dias atrás? Não tem. Então não adianta nada. Porque, né, ainda mais tem uma estatística agora, passando isso para dados, existe uma estatística que você consegue identificar uma infração de dados de 3 a 6 meses depois que a infração aconteceu. 3 a 6 meses depois que a infração aconteceu. Então é muito difícil você identificar na hora uma infração de dados. Então, se você não tem o registro e a monitoria e a rastreabilidade daquele, né, que a gente chama de sequência de logs, né, uma auditoria de logs, né, ou então de circuito interno de televisão, ter gravado aquilo por um período, né, você não vai conseguir. Então, essa questão daquela infração de dados na clínica de saúde, se não tivesse, né, os registros de acesso à informação armazenados, nós nunca saberíamos quem foi aquela mulher que coletou os dados dos pacientes e entregou esses dados para um laboratório farmacêutico, para ela entrar em contato com os pacientes, dizendo assim: ó, você tem aqui, eu sei que você tem aqui um exame para fazer, então, ó, quer agendar comigo? Foi esse o tipo de infração. Então, olha que Não, infração. claro. E isso também gera uma concorrência desleal também, né? Que existem muitos funcionários que são cooptados para pegar os dados de outras empresas que eles trabalham. Ah, eu vou entrar naquela empresa, vou ali, vou acessar o sistema deles, vou baixar a lista de 10 mil funcionários, de mil funcionários, não, de 2 mil clientes, por exemplo, que compram recorrentemente seguros anualmente veiculares, por exemplo, e dali eu posso chegar na outra empresa que eu realmente trabalho, que vou levar esses dados e vou renovar tudo em meu nome. A empresa é minha, eu vou ficar com 100% da comissão daquele prêmio. É. Isso é um crime até, Isso né? Isso é um crime o de crime de concorrência concorrência desleal. desleal, né? Isso é um crime de concorrência desleal. É bom se quem estiver aqui E ouvindo que segredo não for também, da né? área, E não deixa de ter é um segredo também, né? segredo de negócio. Né? Eu participei É, de uma investigação justamente disso, de defensivo agrícola. Sabe qual é o mais importante de informação no defensivo agrícola, Wilson? É a lista do cliente com a data da safra, que é quando ele compra sim. defensivo agrícola. É porque quando ele vai ter. Não só também, como também a venda do grão, né? Porque na safra é logo que ele vai ter que comprar, vai ter que encomendar, porque digamos que a coleta ocorra da safra entre 15 e 30 dias, ele tem que já preparar o solo e já começar a plantar as novas sementes. É, Ô, Paulo, e como é que uma gestão responsável de dados pode contribuir para a retenção de talentos e a criação de um ambiente de trabalho inclusivo? vamos lá. Existe trabalho inclusivo. O trabalho inclusivo requer um tipo de seleção que a gente chama de seleção às cegas. Né? Existem tecnologias utilizando a inteligência artificial, e eu já utilizei essa ferramenta, sem fazer nenhum tipo de jabá aqui, mas existe uma ferramenta chamada Reacher, tá? Que eu já utilizei, que é muito boa. Estou dizendo porque não estou fazendo propaganda, estou fazendo uma constatação de uma tecnologia que é brasileira, tá? Tem financiamento do BNDES, então é legal, que ela faz o que a gente chama de seleção às cegas. Você consegue habilitar e desabilitar campos que para você pode não ser importante para a questão de trazer diversidade. Então, você pode excluir o gênero, você pode excluir a idade, você pode excluir a região, georreferenciamento, e aí você vai contratar talentos realmente em cima de qualificação e não em cima de aspectos, né, que não envolvam tecnicidade. Então, isso você Sim. consegue trabalhar realmente com o essencial. Quero o quê? Eu quero pessoas capacitadas, independente se elas têm PCD, se elas são negras, brancas, mulheres, de qualquer forma. Exclui
esses campos. Eu quero que você traga a seleção de pessoas que me atendam a essa necessidade técnica. E aí você consegue trazer um pouco de isenção na hora da seleção de candidatos e trazer, sim, essa igualdade, que realmente todos estão no mesmo padrão de igualdade. Né? Você pode tirar também a parte da parte do colégio, né? Porque às vezes o colégio, pode ter colégios muito importantes, tal, né? E às vezes o importante você quer o quê? Você quer só realmente a parte da formação profissional da pessoa. Então vamos tirar a parte, né, que naquele tiver as boas oportunidades, né, de bons colégios, tira também. Vamos pegar só a parte da formação profissional e entender quem são, né, aqueles que se formaram na vida muitas vezes e que são bons profissionais. Não, e outra coisa também, né, Paulo, uma empresa aqui na Paraíba, recentemente, ela sofreu uma ação civil pública manejada pelo Ministério Público do Trabalho local, em que, inclusive, foram condenados porque na seletiva do cargo, tinha que ser, não podia ter mais de 35 anos, se não me engano. Ou seja, limitaram, eles sofreram um processo por ter uma discriminação etária. E isso aí é um dado também muito interessante também de se mencionar, né? Já que você falou sobre isso, né? Mas que melhores práticas devem ser utilizadas para integrar a proteção de dados como parte da estratégia da empresa? Da estratégia ESG da empresa. Tá. Bom, primeiro que a gente tem que entender que a proteção de dados faz parte, sim, do SG, né? Não só conceitual, como na prática. Por que eu digo na prática? Porque todos os índices de sustentabilidade do mundo incluem a privacidade de dados como um ponto nevrálgico de análise de resguardo. Então, eu vou pegar aqui o próprio Brasil, o índice de sustentabilidade da B3, né, empresa de capital aberto, você tem uma medição de proteção de dados e privacidade de dados lá. Então, se você zela pela privacidade de dados, você está, de uma certa forma, né, contribuindo com o SG da empresa. Então, como é que isso você traz para a liderança coordenar isso e embutir isso dentro da metodologia da empresa? Né? É ter realmente as boas práticas e ter uma metodologia. Dentro dessa metodologia, você pode usar várias metodologias. Tem a metodologia do NIST, que é lá dos Estados Unidos, né, que é uma metodologia voltada para a segurança de dados, né, implantação de segurança de dados. Eu gosto muito, que é o que eu pratico, né, no meu dia a dia, que é do ISO 27001, que ela traz evidências documentais, é um checklist de evidências documentais de processos de segurança. Então, se você segue uma cartilha de um checklist de evidências documentais de segurança, você está aumentando gradativamente o nível de segurança e contabilizando isso. Eu digo o seguinte: toda empresa, não tem uma empresa no Brasil que de alguma forma não pratique alguma coisa de ESG. Não é possível. Uma empresa dentro dos padrões, né? Assim, uma empresa média. Por quê? Porque ela paga impostos. Se ela paga impostos, ela está cumprindo o compliance. Ela está no G, na governança. Pô, ela tem homens e mulheres empregadas? Ela está com diversidade. Né? Então você vai. Eu acho que a questão do SG foi feito um levantamento, né? Até o Elon Musk disse o seguinte: que o SG é o diabo encarnado. Por que ele falou que o SG é o diabo encarnado? Porque existem mais de 600 métricas de SG no mundo. Que aqui no Brasil é diferente no Japão, diferente nos Estados Unidos, diferente na Europa. Então, para você se enquadrar dentro de um padrão de SG, é muito difícil. Mas o importante é o seguinte: você tem um norte, você tem um compromisso com o SG. Isso é o mais importante. Assim, olha, eu erro, eu como ser humano, eu também, minha empresa representa seres humanos. Eu erro, eu reconheço meus erros. Mas quando eu erro, eu tomo providências para corrigir. Eu não reitero meus erros. Né? Eu não pago pelo erro.
eu corrijo os erros, né? Eu não vou lá e eu poluo e compro crédito de carbono. Eu tento diminuir minha poluição, minha emissão de carbono. E se você errou, tem de corrigir e melhorar, né? Até porque É, as empresas são manejadas por pessoas e as pessoas erram, né? E você tem que aprender que o passado não deve ser a forma que ela deve representar no hoje e no futuro, né? Muitas empresas já falharam há 100 anos atrás, mais ou menos, muitas delas entraram até mesmo na, na Segunda Guerra Mundial e outras guerras por aí, mas hoje tentam evitar esses erros do passado, né, Paulo? e aprender com os erros, né? Não adianta apagar o erro, né? É Eu me lembro, reconhecer e corrigir, né? Gino, né? Eu me lembro que eu participei eu fui advogado de uma exposição dos Jogos Olímpicos agora. E aí tem uma mulher que reclamou que tinha uma apologia ao nazismo na exposição. A gente foi ver uma medalha que tinha o símbolo da suástica. E aí a gente falou assim: olha, minha senhora, na verdade, essa medalha ocorreu durante os Jogos Olímpicos da Alemanha, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essa medalha representa uma medalha da época. Eu acho que você deveria. A gente não pode apagar esse momento histórico. A gente tem que aprender com o erro desse momento histórico. Então, essa medalha é Isso. bom para você mostrar para os seus netos, era uma senhora, mostrar para quem você quiser que, olha, teve momentos históricos na nossa vida que nós erramos, mas a gente tem que aprender com os erros e não adianta apagar. Se apagar, é a pior coisa que tem, porque apagar é como se não tivesse existido. Então você não aprende com o erro. Ah, não, isso não aconteceu. Aconteceu, isso é uma chaga, isso é uma cicatriz, e essa cicatriz vai me lembrar que dos meus erros, porque aí eu vou acertar. Porque isso me lembra, né? Isso também foi, né, durante a minha estadia quando meu mandato como presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e é como isso é tratado os First Nations no Canadá, né? Então, assim, olha, tem um reconhecimento de erro do canadense. Você olha, durante, quando logo que né, houve a colonização do Canadá pelos franceses e ingleses, houve, né, crimes contra os índios. E a gente tem que reconhecer isso. E isso faz parte da nossa história. Eu não quero apagar isso. A gente tem que E faz entender que parte também da melhoria também, né? Da melhoria, né? é claro, Da evolução humana, né? Só, é. só um exemplo aqui também, muitos judeus também foram perseguidos, não só durante a Segunda Guerra Mundial, mas pela Igreja Católica durante as cruzadas havidas em Portugal e Espanha, né? Tanto é que houve uma reparação histórica. Portugal ainda vai até o final do ano, né? Que muitos podem se tornar portugueses se comprovar a origem judaica sefardita, e a Espanha foi até 2019, né? E particularmente eu sou português hoje decorrente porque eu sou de origem judaica sefardita, ou seja, eu sei que minha família fugiu da Espanha, fui para Portugal, Uhum, foi para as ilhas, né? Madeira e Açores, uhum. e acabou aportando no Nordeste brasileiro, principalmente na região do Seridó. E, ou seja, se não tivesse ocorrido hoje também, não teria toda essa evolução também que houve também em Recife, particularmente, dos judeus que fizeram toda aquela. E da ocupação holandesa também em Pernambuco, no mesmo período também. Foi. E que gerou Nova York. Não foi. Eu li um livro justamente sobre isso. Um livro sobre os judeus que fundaram Nova York. Na verdade, Nova York já existia, era chamada de Nova Amsterdã, Uhum. e lá chegando, eles compuseram também uma parte do grupo que chegou a fundar Nova York, mas já existia todo um grupo lá quando já chegaram. Foi em torno de 7 judeus, mais ou menos, 7 a 20, não me recordo muito bem, mas eu leio muito sobre isso, Paulo, e é muito interessante, entendeu?
Muito interessante mesmo A ler sobre isso aí, até colonização para ler. brasileira ajudou a criação da cidade de Nova York ou a evolução da cidade de Nova York. Sim, Né? Essa sim, ligação é íntima. sim. E é muito interessante, né? Mas muitos ficaram, né? A grande maioria ficaram e fugiram para o interior. Muitos que estavam em Porto, muitos estavam no Rio Grande do Norte, Paraíba, correram para a região do Seridó, paraibano e Potiguar, porque eram áreas que não era tão interesse dos portugueses irem chegar até lá para ir atrás, entendeu? Entendi. Então, se você chegar a um paraibano e ele não que não seja de primeira geração, ou seja, que chegou agora recentemente, que for de longas gerações, eles vai ter, consequentemente, um sangue judaico-sefardita, né? Como também o próprio Hitler, que perseguiu os judeus, também tinha uma origem judaica. Eu Olha acho só. já eu não sei se ele seria sefardita, mas eu acho que seria um arquenazi. Mas vamos lá. Para a gente fechar esse episódio, Paulo, o que é que você poderia dizer mais, contribuir para esse brilhante debate nosso hoje, conversa muito interessante sobre ESG e a proteção de dados? O que é que você pode dizer mais aí para a gente hoje? Olha, eu acho que a gente está numa evolução, né, Wilson? O mundo inteiro ele está se adequando e se protegendo no que se refere, né? Vamos falar um mundo capitalista, né, em si, que é quem nós temos mais práticas comerciais e práticas negociais. Está cada vez mais exigindo posturas preventivas e corretivas no que se refere à proteção dos dados. Porque hoje, qualquer promoção de vendas, qualquer tecnologia, você tem que estar visualizando essa coleta de dados, essa coleta da informação. Né? Então, o que a gente chama de data lake, ou então data warehouse, né? E a própria inteligência artificial. Então, cada vez mais a gente tem que ficar mais atento no tipo de informação que você vai oferecer e vai disponibilizar. Porque isso, o perigo está aí. Está em como é que você vai gerenciar e administrar a gestão dos seus dados. Né? Então, isso passa principalmente na capacitação. Se nós não capacitarmos e não tivermos um nível de maturidade de segurança, vai acontecer o quê? As engenharias sociais, como eu falei assim, né, essa possível golpe que tentaram te aplicar, não te aplicaram porque você tinha noção do que poderia acontecer. Mas isso é o que acontece no Brasil inteiro. Então, nem todos têm o mesmo nível de esclarecimento que você tem sobre governança de dados, sobre proteção de dados. Eu acho que a nossa função, até eu tenho um curso de capacitação e sensibilização em LGPD, que eu ofereço aqui para vocês, né, para vocês virem a conhecer, que visa isso, visa dar dicas corporativas do bom uso da governança dos dados, porque do SG, todo mundo lembro, voltando ao começo da nossa apresentação, que é que o SG é abraçar a árvore, é estar de bem com o meio ambiente, que também todo mundo quer preservar o meio ambiente, todo mundo quer que o nosso legado no mundo possa passar para nossos netos, bisnetos e tataranetos. Mas isso também depende de governança. Governança é gestão e controles. Eu gosto muito de um comercial que eu via na minha época, não sei, o Wilson é mais novo, mas tinha uma propaganda que eu gostava muito, que era da Pirelli. Desculpa aqui a propaganda, mas a Pirelli fez uma propaganda muito legal, que era um carro em alta velocidade, ele rodava, 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 e de repente ele parava na frente de um desfiladeiro, e aí vinha o slogan que para mim marcou a minha vida, que dizia o seguinte: não existe potência sem controle. Né? Os dados, do jeito que estava, né? Sem governança, sem nada, todo mundo se apropriando de dados, informações, etc., sem uma governança, isso gera prejuízo para a gente, sim. De contas abertas em nosso nome, fraudes, dinheiro em nome de hackers, deep web, que você encontra
informação de todo mundo, da forma que você quiser, certificados digitais vazados. Então, isso são dados de manipulação do ser humano. Então, isso é uma potência desgovernada. A gente tem que governar isso. Então, não existe potência sem controle. O controle passa pela principal camada, para mim, que é educação. Sem educação, a gente não vai para lugar nenhum, Wilson. Então, para mim, a educação, entender que temos um problema. Eu tinha um psicólogo, amigo meu, fala o seguinte: todo mundo é um pouquinho de louco, mas o bom é quando as pessoas já reconhecem que é louco. Você, poxa, eu sou um pouquinho louco. Começou bem, porque todos nós somos um pouquinho. Então, reconhece que você está começando. O fato de você reconhecer que é um pouquinho louco já é 90% do tratamento. Porque se você não conhece o perigo, você vai de peito aberto, aí você toma o tombo. Então, você conhecer, né? E aí você tem... Eu gosto muito também de outro livro chamado Arte da Guerra, que é o quê? É um livro de autoconhecimento, na verdade. É você conhecer suas forças, suas fraquezas, né? E você administrar isso. Então, fica aqui duas dicas, uma dica de livro para quem não leu. Lê a Arte da Guerra e tenta fazer a comparação disso para a sua vida, né? Entender como é que você tem pontos fortes, pontos fracos e como é que se administra isso. E essa questão da proteção de dados, da educação, é muito importante. Obrigado, Wilson. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigado, Observatório Ético, juristas, todos vocês que fazem um excelente e lindo trabalho de sensibilização e capacitação de profissionais voltados para o ESG e para a governança, ambiente e responsabilidade social. Muito obrigado. Obrigado também, Paula. E foi maravilhoso. O tema proteção de dados e ESG é muito vasto. É algo para falar em 2, 3, 4, 5 episódios, porque se você chega e você pode falar sobre inteligência artificial, você pode falar sobre softwares de RH, você pode falar de diversos outros elementos que ainda são importantes, que devemos tratar em outros. E até espero contar com a sua colaboração também nesses outros episódios aí. E também, Paulo, sinto também a vontade para sugerir as próprias pautas também, e até mesmo ser um dos que venham a colaborar, também a colaborar com esse podcast, que será um grande sucesso, com toda certeza. Muito obrigado, Paulo. E antes de tudo, pessoal, curtam o nosso canal, compartilhem este vídeo e também curtam o vídeo e se inscrevam no canal já.